Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira e se é a primeira vez que você está comigo, seja muito bem-vindo. Eu e Graça, minha esposa, somos responsáveis pela missão LVO, Luz e Vida aos Orientais, que trabalha com os asiáticos e também com o povo de Israel. Somos associados à WH, que é uma missão inglesa, estamos em mais de 35 países e nós temos tentado, de alguma forma, eh, convocar pessoas para serem missionários, seja dentro do Brasil ou fora. A Graça sempre gosta de ressaltar que uma das coisas que a WH tem feito é usar a parte profissional como uma estratégia para entrar no país, principalmente de perseguição. Se eventualmente na sua igreja, se você que está me ouvindo é pastor ou membro de uma igreja, e você sabe de pessoas que estão ali que têm chamada missionária, faz ele entrar em contato comigo, porque aí eu vou encaminhar para a pessoa que vai fazer uma entrevista para ver se essa pessoa tem apenas um romantismo com respeito a missões ou tem convicção. Entre em contato pelo nosso telefone lá no WhatsApp, 11 999 11 5272. Também para você que está chegando, eu quero informar que nós temos um canal. Entre lá em Raul Nogueira Canal no YouTube. Todas as quartas e todas as sextas estamos ao vivo no YouTube. Hoje é quarta, nós vamos estar às 18h30 trabalhando todas as quartas, sempre com assunto diferente. E no caso agora nós estamos trabalhando em cima de aconselhamento. Na sexta-feira nós sempre estamos analisando um livro versículo a versículo. E atualmente nós estamos trabalhando em Lucas. Então, eu espero que você goste do que nós vamos falar hoje. Estamos prosseguindo em Romanos capítulo 7. Já vimos muitas coisas importantes aqui no capítulo 7 e vamos prosseguir. E capítulo 8 é fantástico. Nós vamos estar trabalhando com ele também. Se você perdeu os anteriores, é só entrar no nosso canal e lá você vai achar exatamente a, a questão de Romanos. E você vai poder então pegar desde a primeira live até agora, tá bem? Eu quero orar, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse privilégio, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Tudo que vamos apresentar aqui, se o Espírito Santo de Deus não estiver se movendo, não vai adiantar nada. A minha experiência não vale nada. Minha experiência não transforma a vida. A minha fala não transforma a vida. O que transforma a vida é quando eu sou um instrumento do Senhor e uso esta palavra para confrontar as pessoas que estão ouvindo e a mim mesmo. Então vamos pedir para Deus agora estar agindo na minha vida, na vida do Caio, do Daniel, que estão aqui na parte técnica e também da minha esposa Graça. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós entramos mais uma vez no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus. Jesus é a nossa propiciação. Ele desviou a ira que deveria cair sobre mim, me levando para o inferno e me deu vida. Eu estava morto, Senhor, em meus delitos e pecados. E hoje eu tenho paz, a paz que está acima de todo entendimento. Eu faço parte da família do Senhor e isso é um privilégio. Eu te agradeço, meu Deus. Obrigado, Pai, porque esse tempo que estamos usando agora ainda há liberdade no Brasil e eu espero que ainda por muito tempo. Amém. E que aquilo que vamos tratar hoje seja relevante. E eu entrego esse tempo aos teus cuidados, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Dona Graça. Bom dia. O que você tem para mim hoje? Então, a gente está um pouco triste, né? Porque a gente acabou de Ah, é perder verdade. um tio muito querido, tio Mar. E, assim, nós pregamos para ele a palavra, Às vezes, muitas vezes. ele
aparentemente se converteu, né? Mas assim, a gente não sabe até quanto, né? E ele chegou até a frequentar a igreja, tudo, né? Hum. Mas hoje ele partiu. Então, Deus queira que ele hoje esteja ao lado do Senhor, né? Porque é o que a gente deseja, a gente fica desesperado. Às vezes a minha irmã me ligava e falava, tio, né, tá no hospital, tá muito ruim. Eu falava, vai lá agora pregar a palavra, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com relação a isso. Porque a gente sabe para onde a pessoa vai, e por toda a eternidade. Não tem escapatória, né? Então, o único momento que você pode tomar essa decisão para Cristo é quando você está vivo. Você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, né? Então, assim, eu sei que as filhas dele também não conhecem a Cristo, né? Têm outra religião. Mas, assim, toda vez que nós nos encontramos em família, o Raul prega. A gente fala de Jesus. Mas a gente não sabe até. Não podemos forçar. É, O entendimento vem do então, Espírito. a gente ora para que todos cheguem. A minha família, assim, eu tive o privilégio, né? Assim, cada pessoa que foi aceitava Jesus, então, assim. Mas a família dele é diferente, então, assim, a gente não sabe. Sei que a gente não perde a oportunidade. Todas as vezes que nós nos encontramos como família, Raul pega o microfone e fala de Jesus. A gente também testemunha, então a gente não perde a oportunidade. Então, Deus sabe todas as coisas. Então, Right. assim, eu quero ficar alegre porque talvez ele esteja com o Senhor, não sabemos, né? Só o dia que nós chegarmos lá, nós vamos ter essa certeza. Que Deus abençoe as filhas que ficaram, os netos, né? Amém. Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós já passamos por vários capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 7. Nós fizemos assim uma análise bem interessante com respeito ao capítulo 7, que nós recordamos na live anterior, no podcast anterior. Fomos até o versículo 14 e aqui nós entendemos que Paulo está deixando bem claro que a vida dele mudou quando ele entendeu que nenhum ser humano tinha condições de cumprir a lei. Ele faz até a analogia de um marido, de uma mulher, marido esse que ele depois a gente entende que é a própria lei, e a mulher somos nós. E a aliança, desde que nós nascemos nesse mundo, estamos debaixo da lei. Então, existe um vínculo, existe algo que une a lei e as pessoas que estão nesse mundo e que é a maldição, né? Porque a lei, como nós já estudamos várias vezes, ela não salva. A lei só condena. E o marido exigente, que é a lei, não deixa passar nada. A esposa, tudo que ela faz é algo falho e a lei está sempre em cima, ou seja, o marido sempre criticando. Então, começa a haver um desejo no coração dessa mulher, que somos nós, para sair fora desse marido, quebrar o vínculo, essa aliança. E o texto, então, quando a gente estuda, e você pode recordar, pode assistir de novo o que nós já comentamos, já que a lei não morre, ou seja, o marido não pode morrer, então quem tem que morrer é a mulher. E é o que a palavra fala nessa analogia. E essa mulher morre através do corpo de Jesus. E quando ela morre, então aquele vínculo que existia, aquela aliança é quebrada. Ela não se torna mais adúltera se ela contrair matrimônio com outro, porque ela morreu, não é? Porque enquanto os dois estiverem vivos, a mulher não tem como casar com outro. Então, na analogia, como a lei não morre, morre a mulher, ou seja, morremos nós. E o texto diz que nós morremos através do corpo de Cristo. E quando fazemos isso,
agora eu posso me unir a outro. E o texto diz que esse outro é o próprio Jesus. Por isso, meu irmão, quando você ouve alguém dizer que você é noiva do Cordeiro, noivo de Jesus, é exatamente por causa disso, porque nós vamos realmente nos unir e vamos ser esposa do Cordeiro. E isso vai acontecer no arrebatamento. Amém. Bem, vimos a questão dos versículos 13 e 14, deixando bem clara que acaso o bom se tornou em mal, ou seja, a lei, ela é ruim? Não. É o próprio caráter de Deus, não é? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneiramente maligno. Ou seja, quando nós entendemos, e muitos grupos, mesmo alguns evangélicos, acham que podem unir Jesus e mais alguma coisa, boas obras, e dízimo, e sei lá mais quantas coisas, não é? Outros grupos acham que é Jesus e mais Maria, Jesus e mais José, Jesus. Outros acham que ah, Jesus era alguém que se reencarnou várias vezes, se tornando espírito de luz, então nós vamos fazer a mesma coisa, mas a palavra não diz isso. Diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. E Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a salvação não está ligada a uma denominação, a salvação não está ligada a uma frequência, a salvação não está ligada a méritos, não está ligada a qualquer ação sua. A salvação é no dia em que você entendeu que é pecador, miserável e podre, e que você está debaixo da lei, que essa lei te condena. E você reconhece que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, que morreu no seu lugar, recebeu nele todos os teus pecados e morreu a tua morte e ressuscitou. E a partir daí ele faz aquele convite que eu sempre faço aqui: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, queridos, essa exposição de Paulo deixa bem claro que o próprio Paulo achava que, sendo realmente um zeloso da lei, estava garantido para ele a salvação. E quando ele descobre, quando ele se converte, que aquele que ele achava que era para a vida, na verdade era a morte, aquilo foi um baque. E ele diz no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Sim, isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a nossa natureza decaída nos impede de agradar a Deus através de qualquer coisa que façamos. E não tem nada que eu faça ou você que possa mudar o que nós somos. Somos miseráveis pecadores e se morrermos como estão, estaremos numa primeira fase no inferno e depois seremos lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu espero que essa não seja a tua realidade, que você realmente já tenha nascido de novo. E agora nós vamos prosseguir no versículo 15. E aqui é uma luta muito interessante, porque é uma luta entre o velho homem e o novo homem. Sabe? E nós vamos ver isso no capítulo 8, que quem não tem Jesus está debaixo de duas leis: a lei do pecado e da lei da morte. E por isso ele não tem como não pecar. E aqui
Paulo está deixando bem claro que mesmo sendo salvo, ele tinha dentro dele duas naturezas. A natureza adâmica, pecadora, que não tem mais domínio sobre nós, conforme já estudamos no capítulo 6, e a nova natureza. Essa nova natureza é aquela que é alimentada pelo Espírito, pela palavra do Senhor. Então vamos ver que Paulo fala a respeito desse conflito que ele tem e depois como ele resolveu isso. Graça, lê para nós bem claro, a partir do versículo 15 até o versículo 17. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim Ok, é o que eu faço. ok. Paulo começa a mostrar a sua luta interior. Uhum. Luta essa que, enquanto você viver e eu viver, sempre estaremos passando por essa luta. E ele deixa bem claro isso, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Por quê? Porque ele agora, como servo de Deus, como santuário do Espírito Santo, ele tem a vontade de fazer o certo. Tá bom. Aí ele fala, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ou seja, depois que ele se converteu, coisas que ele fazia, né, que era Normal. normal, É. fazia parte dos seus hábitos, dos seus valores, não é? De repente ele começa a detestar. E aí começa a vir a questão, mas espera aí, por que que eu continuo fazendo se isso não me agrada mais, não é? E o versículo 16 diz, olha, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, o que é consentir com a lei que é boa? A lei diz, não mentir, e eu minto. Então, a lei é santa, a lei está dizendo, não faça isso, porque Deus é santo, né? Sim. E ele fala, concedo realmente que a lei é É boa, boa. e eu é que sou ruim, Né? não é? E aí no 17 ele fala, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, quando ele fala, ah, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, Paulo, vamos substituir, mas o Saulo. pecado, Saulo, Saulo. que há em mim. Ou seja, Sim. começa a haver uma luta interior. Você tem essa luta, Graça? Muito. De verdade? Ah, Muito. você é pecadora, menina. Sou. Não, não sou pecadora, sou filha de Deus, Ah, mas eu peco, né? você é uma pecadora justificada, Amém. gente, né? Hum. E o que essa passagem fala para você? É porque se Paulo, você mesmo fala isso, né? Se Paulo não tivesse registrado isso, nós seríamos as pessoas cristãs mais É, porque se o frustradas. próprio Paulo fala que ele é assim, É, e eu imaginasse que Paulo era perfeito, eu ia é, falar, meu Jesus. é. É porque é a maneira que eu pensava antigamente. Eu pensava que os líderes da religião que eu frequentava, eles eram santos. Inclusive, minha mãe falava que quando era escolhido o líder deles, de toda a terra, ele saiu uma fumacinha branca. Uma fumaça sobrenatural. Aquilo demonstrava que ele era puro, ele era santo, né? Então, assim, a gente tinha uma maneira de pensar diferente, totalmente do que a palavra de Deus diz, né? Então, assim, nós somos santos porque Deus é santo, né? E Ele está em nós. Então há uma briga dentro de você. Sim, mas existe também a velha natureza. Então, aí é por causa disso que tem essa briga. Exatamente, é. O velho homem com o novo O homem. novo homem. Mas o Quando. novo homem nunca peca, né? Porque ele é comandado pelo Espírito. Mas o velho, sim. Sim, Se você não tiver cheio do Espírito Santo, quem vai comandar? O velho homem. velho homem. Então a questão toda é como que eu posso escapar
e fazer com que essa luta seja cada vez mais tranquila para quem é servo de Deus, ou seja, para que eu não cometa tantos pecados, não sim. faça tantas coisas que desagradam a Deus. O que que eu tenho que fazer? Mas você tem que estar buscando santidade, né? Todo tempo, Através. orando. Você usa alguma coisa para isso? Não, através do Espírito Santo, né? E que mais? Ele vai, E que mais, além do Espírito Santo? a palavra de Deus, é o que eu sempre falo. Se você não conhece a palavra, Deus da palavra, você não vai ter experiência, né? Que eu tenho sempre falado isso e repito, né? Porque assim, as igrejas, as pessoas não conhecem a palavra, né? Quando eu me converti, eu tive aquele surto, né? Porque assim, eu não crescia na palavra, eu conhecia a palavra, trechos, não o contexto todo. Uma coxa de retalho. Era uma coxa de retalho. Então, era muito vago aquilo, aquilo não sustentava a minha fé. Então, quando eu comecei a conhecer a palavra, o Deus da palavra, e tive experiência com Deus da palavra, a minha vida mudou, né? Porque antigamente eu ficava me esforçando por mim mesma, Uhum. mas eu não sabia que o Deus do universo morava dentro de mim, né? Então, assim, o que os crentes hoje não sabem ou não usam, né? É o poder do Espírito Santo, porque o mesmo que levantou Jesus Cristo dentre os mortos é o que está dentro de nós, né? Então, assim, a gente não vê mais curas nas igrejas, né? A gente não vê as pessoas tendo experiências com o Senhor. Então, ela não usa os seus dons. Não significa que a experiência com o Senhor é ter cura de milagres, Não, é ter também. vida transformada, não é? Sim, também, mas assim, Também não. O que eu quero dizer é o seguinte: as ah, pessoas sempre colocam assim uma ênfase no sobrenatural. não, é importante É também, importante, mas sobrenatural. só para ter uma ideia, o pessoal de Corinto tinham todos os dons Sim, e eram carnais. carnais. Então, dons não é De sinal de santidade. santidade. É, Então, eu posso realmente buscar o Senhor na palavra, sim, conhecer esse Deus da palavra, ter experiências maravilhosas com Ele, e durante a minha caminhada, apesar de estar crendo, orando e buscando o Senhor, Deus não permitir que eu tenha alguma coisa sobrenatural. hum, E se tiver, é Ele fazendo, não sim, eu. lógico, é sempre ele. No entanto, eu fui curada, né? Tinha um câncer terminal. Eu já tinha feito todos os exames. Meu cunhado é médico, ele me internou no Hospital Santa Catarina e eu sou um médico conhecido dele, doutor Jatobá, e ele falou para o meu cunhado, é abrir e fechar. Eu já estava perdendo sangue, eu estava magérrima, Pálida. pálida. Então, assim, Deus me curou. Aí foi tão interessante aquele dia que, quando eu fui internada, e eu tinha várias mulheres no quarto, até meu cunhado ficou bravo, porque ele queria que eu ficasse num quarto sozinha, mas, né, Deus providenciou isso. E foi tão interessante que naquele dia estava começando a AIDS no Brasil. E naquele mesmo dia que eu estava sendo internada, um enfermeiro descobriu que ele estava com AIDS. Ele se atirou do último andar e morreu. Então, o, todo o hospital estava apavorado com aquilo. E a gente pôde pregar a palavra de Deus ali, para aquelas mulheres, né? Então, assim, Deus tem propósito, tem planos, né? Então, assim, e foi tão interessante que nós oramos, Raul orou por mim, depois, na À quarta-feira, noite eu tinha reunião de oração na igreja, oraram por mim. E no outro dia eu ia fazer o exame que o doutor havia pedido, no dia seguinte seria operada. e aí eu seria operada imediatamente, mas eu, é, eu tinha tanta certeza que Deus havia me curado que a moça falou: Você quer dormir para fazer o exame? Eu falei: Não, eu quero ver o que Deus fez em mim. Tenho certeza que Ele me curou. E foi tão interessante que ela foi passando o aparelho em mim, eu vi o meu intestino, como se fosse de um bebê. Deus, nunca mais eu tive absolutamente nada. Então, assim, Ele pode, Deus é poderoso para fazer. Então, mas assim,
é importante também o testemunho, né, coisa que as igrejas não fazem mais também, é o seu testemunho também. Isso fortifica a vida de pessoas que estão também passando por problemas. Isso aí é muito importante. O que eu estou dizendo é que ah, quando Deus estabelece alguns planos para nós, dentro desses planos pode estar incluído alguma coisa fora da curva. Mas o que interessa mais para ele é se as pessoas olham para você e enxergam Jesus. Sim, Então, alguém que é cheio de Deus, cheio de Espírito, é alguém que vai realmente pregar a palavra de Deus, testemunhar com a própria vida e edificar pessoas que se convertem. sim, Cumprir a ordem de estar indo e fazendo discípulos. discípulos de todas as Então, nações. a ênfase de muitas igrejas hoje, é por isso que eu estava fazendo essa observação, é mais nas manifestações sobrenaturais. Venham hoje que hoje vai ter cura, hoje vai ter Não, isso. isso não. Então, isso aí é transformar o É, Senhor gênio da no lâmpada. gênio da lâmpada, Não, isso né? não. Não. Quando o É, Senhor quer agir de ele forma age. sobrenatural, Sim, é Ele que vai é fazer ele que isso, vai fazer. nós somos apenas instrumentos. Sim, Bem, com então, certeza. voltando ao que nós estamos falando, existia uma luta dentro de Paulo. Se Sim, Paulo, que tinha todos os dons, e que era alguém que buscava o Senhor, que tinha convicção da salvação, convicção que era filho de Deus, convicção que ele realmente estava morto e foi feito uma nova criatura e passou a ter vida. E de repente ele começa a dizer que, poxa, como é assim? O que faço? Eu não quero. Consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que é em mim. Ou seja, Paulo não diz que antes de se converter, ele cometia pecados, mas que agora ele não peca mais. Não, não. isso é mentira. Então, o versículo 18, lê para mim. 18. Pois eu não sei o que é aquilo que é bom, não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo dentro de mim, a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é esse que eu faço. Você imagina Paulo falando isto. É como você mesmo disse. Se Paulo não tivesse, esse capítulo 7 Sim, mostrado a luta interior, eu ia dele. ser o cara mais frustrado do mundo. Sim, Porque ia olhar para Paulo achando que ele não tinha pecado nenhum. Mas ele deixa bem claro, olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, ou seja, a nova natureza quer realizar as coisas que agradem a Deus. sim, Mas olha só, eu quero o bem, mas eu tenho um problema, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, se for baseado no esforço de Paulo, segundo a sua natureza, sim. ele não consegue fazer o bem que ele gostaria de fazer, o Sim. bem que agrade realmente A o coração Deus. de Deus. E ele Aham. fala mais. Por quê? Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse Esse faço. eu desejo fazer. Essa passagem, de uma certa forma, acabou tranquilizando o meu coração, Sim, porque quando eu me converti, eu pensei que nunca mais eu ia ia pecar. pecar. Eu pensei que não, zerou, né? Todos os meus velhos hábitos, tudo, zerou, né? Eu não havia entendido que a velha natureza continuava em mim. A diferença é que quando você tem uma atitude de
agradar o Senhor, você obedece. sim, Ou seja, a obediência é uma consequência de quem quer realmente ser um adorador, sim, de quem quer realmente buscar a presença de Deus. sim, Se isso é verdade, então você vai realizar as obras que o Senhor preparou para sim, que você ande, mas é Ele agindo na sua vida sim, através do Espírito Santo. sim. Eu gostaria de falar um pouquinho Pode ainda falar. sobre milagre, né? Eu tenho uma filha, ela com 17 anos, ela começou a ter um problema na visão. Ela teve um problema emocional muito forte e acabou. Ela tinha uma doença e essa doença foi acionada através desse problema que ela teve. Tinha um cachorrinho e o cachorrinho morreu, foi atropelado e aí ela teve febre de 42 graus à noite. E no outro dia ela começou a ver uns piscos e eu levei no médico e falei, não, isso é emocional, deixa, não é nada não. E ela começou a ter perda da visão, né? E aí um dia eu recebi uma mexicana, uma missionária em casa, ela falou, tem um médico aqui em Campinas que é muito bom, leva a Luciana lá. Aí ele foi maravilhoso, assim, ele fez todos os exames e descobriu que o problema dela era físico, não era tanto a visão, mas era um problema físico, né, que acabou O emocional acabou agilizando acionando, ou fazendo manifestar aquilo que ela já tinha lá, né? já tinha, e ela começou a perder a visão, assim, drasticamente, ela chegou a ter 5% de visão, e a gente orando, pedindo ao Senhor, e falei, Senhor, ela com 17 anos, né, com toda a vida para frente, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha Você filha, a vai ter que gente parar de orando, estudar sim, porque ela começou a estudar no Unicamp e as letras eram desse tamanho assim, né? E para ela todo mundo poder passava enxergar. e ria dela. Aí ela ficou com vergonha e acabou abandonando o curso. Mas assim, hoje ela é massagista por causa da visão dela, então ela mexe com as mãos, né? Ela é muito boa, graças a Deus, nisso que ela faz. Mas toda pessoa que deita naquela maca, ela ouve de Jesus, né? Ela, então eu falei para Deus, falei, Senhor, se humanamente tiver cura para minha filha, eu vou buscar. Mesmo que eu sabia que lá no Peru tinha muitos médicos bons, né? E falei, Deus, eu vou para o Peru, eu vou buscar isso, né? Cuba, Cuba, não é Peru, no Cuba. Peru, Cuba. E um dia eu estava em Volta Redonda, era época de Natal, a mamãe pediu para eu ir na feira para ela, eu fui. E eu havia acabado de ler a palavra de Deus em casa, que era sobre aquela semente de mostarda. Mostarda. Se você tiver fé desse tamanho, ó, desse tamanho, ela é desse tamanho, você é capaz de transportar montes. Eu falei, Senhor, eu nunca vi nenhum monte andando por aí. Então eu não tenho fé, né? Aí eu fui para a feira, eu nunca tinha visto uma semente de mostarda. E lá em Volta Redonda, no estado do Rio, eles vendem todos os condimentos in natura. Se você quiser, ele passa numa maquininha na hora e você. Aí eu vi uma bacinha cheia de. Eu tinha acabado de ler em casa essa passagem. Eu falei, posso pegar uma? E pus na minha mão. Falei, meu Deus, eu não tenho fé. Cadê minha fé, Senhor? Se eu tivesse desse tamanho, eu estaria transportando montes. E aí, comecei a falar sozinha na feira ali. Acho que a mulher falou, ela é louca, né? Pegou uma sementinha e ficou falando com Deus ali no meio da feira. Eu falei, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu preciso. A minha filha, ela está ficando cega, ela tem 5%. O Senhor sabe disso, a gente tem orado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aí até comprei falei, vou levar para casa. E, e assim, a gente orando, orando, e um dia Deus tocou meu coração. Eu perguntava para o médico, falei, Senhor, médico, doutor, se der alguma vitamina? Aí ele falou para mim, o Não tinha problema cura, não é o tinha nada. problema da sua filha é como se fosse essa luz. Tem a fiação, e aí no final tem a luz. A luz
mas os fios da sua filha, os Estou fios, queimando. estão estragando, então está apagando a luz. No centro, né? É, Por isso que ela só vê pela ela vê só periferia. perifericamente. Aí eu falei, eu vou fazer uma vitamina de manhã. Então todo dia eu punha até ovo cru, gente. Que era o desespero de mãe, eu punha Olha, uma boa couve. receita, hein, pessoal? Eu, não, eu não aconselho, porque tem, Por que não tem aconselha? aquela bactéria lá. Hã? Tem, não é bom. Ah, Ovo cru. É, ovo cru. Tô falando das ovo outras cru, coisas. é. Aí assim, desespero de mãe, eu colocava tudo ali dentro. Batia e todo mundo tomava. Ah, e o remédio? Você não falou E do meu outro remédio? filho também, ele Não, não, tinha você não falou problema. qual é o remédio que você punha. Eu punha a vitamina A, que chama aditil, eu pingava aqui. Mas assim, não estou aconselhando ninguém fazer, mas assim, para minha filha, Deus, né? E eu dava para o Marcos também, né? E meu filho, quando ele nasceu, eu pensava que ele era cego também. Mas depois, com 6 meses, ele já usava óculos, usava 5 graus, ele usava. Então, assim, ele também tem pouca visão. Mas eu creio que Deus, assim, naquela ânsia da mãe, né? Eu dava para o Marcos também. Devo dar para todo mundo. Dava para todo mundo. E o Marcos, hoje, ele tem 50%, graças a Deus. E a Luciana foi de 5 para 20. Né? Aumentou, melhorou sem Então, nada. sem nada. E foi para a glória de Deus. Um dia, o doutor que cuidava dela, ele foi viajar, que ele fazia muitos cursos fora do país. E tinha um senhor sentado do meu lado. E o filho dele levantou e assim, segurando nas coisas, né? Foi no banheiro e a minha filha levantou e foi. Porque assim, nunca tratei a minha filha como uma deficiente. Aí a minha falou, por que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, minha filha tem problema de visão. Ela tem só 5% de visão. Como? Ela saiu normal. Meu filho tem 40, ele não enxerga, ele sai. Falei, isso é Deus, falei para ele. Aí comecei a testemunhar de Jesus. Ele começou a chorar. Ele falou, se a minha esposa tivesse aqui, É, ela. porque ele tinha levado até no centro de Umbanda e tudo. Ele fez sua operação e minha filha nunca Deus permitiu que alguém tocasse. Mesmo que o médico falou, vamos, veio 2 cientistas lá da antiga União Soviética e, vamos, eu falei, não, eu falei pro Raul, leva, mas Fazer não nada. põe a mão. Deus vai colocar a mão. Então, assim, e foi um milagre, gente. Então, assim, E é interessante que ficou estacionado ficou. e ela anda e Se você vê minha filha, você a fala, pessoa nem é a percebe. pessoa mais mentirosa que existe na face da Terra. Porque ela tem 20%, mesmo, né? Mesmo de 100% para 20 é muito. Mas assim, ela anda normal, ela, às vezes eu que sou mãe, eu me esqueço, às vezes ela ia varrer a casa, via um sujeirinha, eu falei, aqui, mamãe, não enxergo, né? Então assim, eu que era mãe dela, eu esquecia, esqueço ainda. Então, assim, ela é muito normal, muito de Deus, uma menina maravilhosa que Deus usa muito. É, o médico que nós gostamos de honrar é o Dr. Signorelli, É. não é? Ele e esposa, E ele orou aceitando Jesus e foi. único, né? Deixa eu falar. Nesse dia, aí o médico chamou, que era um outro médico. Aí ele falou assim: Olha, sua filha melhorou muito a visão dela. De 5 para De 20%. 5 para 20. E o doutor Armando não estava no Brasil. Aí eu peguei. Quando o doutor Armando chegou, eu fui lá para ver alguma coisa e o consultório estava lotado, né? Aí eu dei uma de pentecostal, né? Aí ele falou: Olha, continua suas orações. Ele era ateu. Ele falou: Continua orando, porque as suas orações têm dado certo. Aí eu dei uma de pentecostal. Eu falei: Glória a Deus, aleluia. Eu queria que todos ouvissem isso, né? Que estavam ali no consultório. Então, assim, para honra e glória do Senhor. E isso é bom, né? Isso reforça a nossa. Saber que Deus é vivo, que ele age hoje. O mesmo Deus que estava em mim, que orava pelos meus filhos, está em você. Né? Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele está em você. Amém. Então, amém. Então, voltando ao que nós estamos falando, porque a gente Desculpa, mas viajou Deus me bastante, tocou né? muito para falar isso. E foi muito importante. Nós viajamos bastante. Então, existe uma luta. Essa luta é uma luta que, enquanto nós estivermos vivos, essa luta continua.
Só que você vai ver o que realmente deu paz e tranquilidade a Paulo. Olha só, a partir do versículo 20 diz assim: Mas se eu faço o que não quero, ele, Paulo, ele não disse eu fazia, quando era incrédulo. Faço. Não, é o que eu faço. Já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Ele não disse habitava, porque ele continua habitando. Ele não tem mais domínio sobre nós, conforme já estudamos no capítulo 6. Mas ele continua habitando. Muito bem. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Então, se eu tentar fazer o bem através da minha própria força, simplesmente eu tenho que reconhecer, não tem jeito. Quantas vezes você já falou, não vou fazer mais isso? Aí passa um pouco e fala, poxa, estou fazendo de novo. Por quê? Porque a tua natureza é mais forte do que as suas decisões, os seus desejos. Então, tem que ter algo sobrenatural que vem fazer a diferença. Sim. Então, Paulo vai começar a se lamentar. Então, versículo 21, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, na medida que eu quero fazer o bem, eu olho para a lei e a lei diz: pecador miserável. Não tem jeito. E agora? O que que eu faço? Eu quero fazer o certo, quero agradar a Deus. Mas se eu tentar fazer na minha própria força, não vou conseguir. Por quê? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o meu velho homem e o novo homem vão estar brigando. Então, o meu novo homem, ele tem prazer na lei do Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do Nossa. pecado, em que está nos meus membros. Então, a nossa velha natureza, se eu permitir, se eu não usar o recurso que ele vai falar, ela vai me dominar, mesmo eu sendo cristão. Por isso que hoje existem igrejas abarrotadas, não só de mortos espirituais, que estão pensando que estão vivos, mas estão mortos, estão verdadeiros zumbis, mas outros que são cristãos, mas por não usar o que nós vamos ver, eles continuam com os velhos hábitos, agindo segundo o seu velho homem. E aí o testemunho é zero. Como uma pessoa dessa vai poder pregar Jesus? E aí vem, olha só, no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Ele não diz, desventurado homem que eu era, agora salvo, não tenho mais problema. Não, Hum. que sou. E aí ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem vai me ajudar a dominar meu velho homem? Conforme estudamos, eu volto a insistir, vá lá e assista o que nós explicamos no capítulo 6. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas tem uma condição, e nós vamos ver qual. Então ele fala, versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, nós temos aí um conflito interior. Quando ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte,
desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem uma ilustração que eu sinceramente não sei se é verdadeira ou não, mas ilustra bem que no passado, em alguns lugares, não sei quais realmente, eu tento pesquisar, mas não consegui. Que pessoa que era presa, ela tinha matado alguém, ela era presa acorrentada com o defunto. É, isso mesmo. E quando esse defunto começava a se deteriorar, aquilo vinha para esse homem e acabava contaminando e destruindo. Se isso era feito realmente, não sei, mas era uma boa ilustração. Sim. A questão é, a pergunta é como? Quem vai me livrar Do do corpo corpo dessa dessa morte. morte? Porque onde eu vou, eu estou carregando ele, né? Ah, agora sim, Hum. vem a resposta para a tua vida e para a minha vida. Isso começa no capítulo 8, que diz assim: Agora, pois, Nenhuma já condenação. nenhuma condenação há. Nenhuma é nenhuma, não é? Uhum. Diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todos os teus pecados foram perdoados. Aqueles que você já fez, o que você está fazendo e aquele que você vai fazer até o último dia da sua vida. Todos são todos. Tá? Lá em 1 Coríntios 12 fala isso. Pegar Colossenses 2, 11 em diante fala isso. Foi removido completamente todo o escrito de dívida. E aí ele dá o segredo. Por que que hoje eu tenho condições de não ser mais dominado pelo velho homem? Quando você nasce, querido, como eu mencionei antes, você nasce morto espiritualmente, debaixo da lei. Do pecado e da morte. E a palavra fala que tem duas leis que te dominam: a lei do pecado E da e a lei da morte. morte. Por isso que não adianta você frequentar uma igreja. Você pode frequentar a minha igreja 50 anos, 60 anos. Se você não entender o que eu vou falar agora, você está morto. E você continua exatamente debaixo dessas duas leis. Então ele fala assim, presta bem atenção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te te livrou da lei do pecado da e da lei do pecado e da morte. morte. Querido, quando você nasceu de novo em Cristo, e se não nasceu, você pode nascer, você se torna santuário do Espírito Santo e passa a estar debaixo de uma outra lei, Espírito a da lei do vida. Espírito da vida em Cristo Cristo Jesus. Jesus. E a lei do pecado e da morte, ó, fora. Mas a natureza continua aqui. Mas não tem mais domínio. É só dar um passeio em Romanos 6. Então ele fala: porquanto o que for impossível à lei, que era perdoar pecados, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito. Porque os que se inclinam Para a carne. para a carne cogitam das coisas da carne. Ou Do seja, mundo. se você nasce de novo e você não se alimenta da palavra de Deus, se você não conhece profundamente a palavra de Deus e o Deus da palavra, você vai continuar andando segundo o velho homem. Olha só. Por isso, por isso que fala no versículo 6 é o que ocorre em muitas igrejas hoje, por falta de instrução,
por falta de conhecimento da palavra de Deus ou do Deus da palavra. E ele fala no versículo 6. Eu vou ler o 5 para dar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, Do mundo. mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Por quê? O pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, essas igrejas que pregam falso evangelho, que estão gerando verdadeiros zumbis que pensam que são salvos, mas estão Nossa. mortos, ou que até alguns nascem de novo, mas não crescem, porque não são alimentados com a verdadeira palavra, pregam o que você quer ouvir, textos fora do contexto, Hum. e mais. Quantos que você já ouviu que alguém, um líder diz assim, olha, você é crente, você realmente nasceu de novo, mas você precisa receber o Espírito. Uau! Aí chama de segundo batismo, não é? Jesus te batizou com o Espírito Santo e agora o Espírito Santo tem que batizar você com Fogo. fogo. E eu já tenho uma palavrinha do fogo que um dia eu vou falar de novo aqui. Que fogo é esse? Mas é mentira. O dia que você aceitou Jesus Cristo, nesse dia, todos os teus pecados foram perdoados, você foi feito filho de Deus, você tem a vida eterna, você recebeu dons e recebeu um ministério. E o Espírito Santo passa a habitar em você nesse dia. Sou eu que estou falando? Vamos ver o que o versículo 9 fala. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Uau! E se alguém não tem o Espírito de Esse Cristo, tal, esse tal não é dele. Tá claro? Se você claríssimo. não tem o Espírito, meu filho, você não é dele. Você está morto. Não existe um Espiritualmente. crente sem o Espírito Espiritualmente. Santo. E quando você recebe o Espírito, a palavra fala que você já recebe dons e ministério. Ministério. O grande problema é que muitas pessoas não se consagram. Nascem de novo, mas não se consagram, não buscam realmente o Senhor. E outros sim, outros buscam e de repente eles começam a usar os dons, Sim. porque você tem pelo menos um dom quando você nasce de novo. Vou ler novamente, por favor. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de Se de fato o fato. Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse Esse tal tal não é não é dele. dele. Você está morto espiritualmente. Aí pessoas começam a dizer assim, mas será que eu sou salvo? Olha o que o versículo 16 fala. O próprio Espírito testifica Firma. com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uhum. Você pode ter dúvidas devido a algumas coisas erradas que você faça, mas o Espírito te incomoda. O Espírito age na sua vida. E se você está cheio dele, aquele velho homem não vai poder realmente tomar conta de você. Porque o Espírito Santo, que você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, e o Espírito te conduz, vai fazer com que você tenha atitudes de adoração ao Senhor, de busca de santidade. E através da obediência você vai concretizar aquilo que Deus colocou no seu coração para Amém. fazer. Amém? Amém. Bem, eu Maravilha. gostaria de saber, Graça, você gostaria de comentar alguma coisa antes da gente terminar? Então, me chamou muito a atenção 1 João 2, né? Porque assim, carinhosamente, João
chama de filhinhos, né? Jovens. Mas assim, acho muito interessante porque assim, quando você se converte, você é filhinho, né? Que nem você fala. É, você é filhinho, então Deus sempre vai te dar um docinho. Você está pedindo doce, você sabe que vai estragar os dentes, vai ter problemas. Mas ele te dá um docinho, porque você é inexperiente na fé. Mas depois ele começa a te dar os docinhos, você não vai te dar tanto doce, olha, você tem que, né? Tem que Então, se assim, alimentar. tem que Se ser, você não comer, é, não almoçar, você não, não você, vou te dar coisa nenhuma. você não vai crescer espiritualmente. Então, assim, eu acho muito interessante, ele fala, filhinhos, Você não deu o endereço. João, 1 João 2:1, filhinhos meus. Não. É? 1 João 2,12. Não, eu vou, Não vai mudar muito vai extenso. ficar muito extenso, tá? 12, né? Uhum. Tá, aqui já é o final. Ele fala assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. E eu vos escrevi, Pais, eu é, vos escrevi. porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Tendes vencido o maligno. Então, o que Ok. a gente vê muito, muito nos faróis pedindo dinheiro, pedindo. Geralmente são filhos de crentes, pessoas que já frequentaram a igreja. Mas frequenta essas igrejas. Ah, se você pecou, você perdeu a salvação. Ah, você pecou, você perdeu a salvação. Então a pessoa fala, ah, sou pecador, então não sou salvo, então, né, a pessoa acaba indo para o mundo e fazendo coisas que desagradam a Deus. Acaba achando que ele nunca foi salvo. Mas se ele foi lavado e purificado no sangue de Jesus, ele é salvo. Ah, eu era crente. Não existe isso. Não O eu nunca existe. foi. Eles falam, ah, eu era crente. Eles cantam para você, eles falam a palavra de Deus. E geralmente, quando eu dou algum dinheirinho, eu falo, olha, esse dinheiro é do Senhor, porque nós somos missionários. Todo o dinheiro que vem para nós, recebemos doações, é de Deus. Então a gente tem muito cuidado com esse dinheiro. Falar, isso aqui não compra droga, por favor. Não compra bebida. Isso é para você comer. Se você tiver com fome, coma. Né? Então, assim, gente, se uma judiação, se Jesus te libertou, verdadeiramente vocês são livres. Né? Infelizmente, são igrejas que, hoje eu pego. Que nem eu estava conversando com uma vizinha, que a gente pregou para ela sempre, e ela já era casada, teve filho. Eu estava conversando com ela no portão, não, eu preciso correr, eu preciso. Porque ela estava com uma blusa de manga curta, né? Eu falei, filha, Deus que é o nosso coração. Não estou dizendo que você não está sem roupa, você está com uma roupa, né, adequada. Não, mas os irmãos passaram ali, eles vão me tirar da igreja. Eu falei, filha, Deus quer o seu coração. Né? Então, assim, é uma carga muito grande em cima dos membros. E, além de tudo, eles não conhecem a palavra, não conhecem o Deus da palavra e não têm experiência com Deus. Graças. Então, isso é muito Eu importante, queria então, irmãos. já que você tocou nesse Tá, assunto, por favor, porque eu ia fazer isso depois. não depois, no outro dia. Ah, aqui são três níveis Sim, espirituais: os filhinhos, os jovens e os e os pais. pais. E o que a gente aprende aqui é que para cada nível tem uma informação. Sim. Então, eu vou ler só o que é para filhinho, depois só o que é jovem, o Uhum. pai. Então, o que que Deus fala através de João para os recém-convertidos, para aqueles que ainda não têm crescimento? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então, a primeira informação que um novo nascido em Cristo tem que saber que Sim, ele foi perdoado dos perdoa. pecados. E como foi? Por causa do seu O nome. nome. Lembra que, mas a todos quantos O o receberam, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a a saber os que saber, creem no seu aos que nome. creem no seu nome. Tá. O que mais escreve por filhinho? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Bem, então, duas informações para o filhinho. Primeiro, Sim, que os pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus e que eles têm uma intimidade, passaram a ter uma intimidade com Deus. Só que quando filhinho, essa intimidade, esse conhecer, é um conhecer imaturo.
Aí vai passando o tempo, esse filhinho começa a perceber que ele continua pecando muitas vezes. Então, vem um reforço. Fala para o jovem. E o que é falado para o jovem? No versículo 13 diz assim: Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Então, que informação essa pessoa tem que acumular? Quando ele é recém-convertido, ele foi informado que todos os pecados foram perdoados por causa do nome do Senhor Uhum. e que eles têm esse privilégio de ter esse relacionamento com Deus o Pai. E agora, devido aos ataques do inimigo, Sim. e que Aí ele começa começa a a vir. duvidar se ele perdeu a salvação ou O não, inimigo fica também é, falando, ó, você é. fez isso, você é crente, e fica Aí é colocado para o jovem isso. confrontando Eu isso. vos escrevo porque tendes Vencido vencido. o Não vai maligno. vencer, já venceu. Você é Sim. mais que vencedor. Vencido o maligno. E o que mais fala para o jovem? Lá no versículo 14. Diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Uhum. Como? Nós somos fortalecidos na força do Senhor, né? Sim. E a palavra de Deus permanece em E vós. vós. E de novo, e tendes vencido o maligno. Sim. Então, as informações agora que estão acumuladas é: todos os teus pecados foram perdoados. Deus permite que você tenha um relacionamento com Ele, ainda no começo muito imaturo. Sim. Fala que eles venceram o maligno e ele volta a insistir: olha, eu estou escrevendo isso porque vocês são fortes no Senhor, né? E a palavra de Deus permanece em vós, ou seja, a semente foi colocada no seu coração e, de novo, ele reforça: tendes vencido o Sim. maligno. E o que fala para o pai? Versículo 13: Pai, eu vos escrevo porque conheceis, e essa palavra conhecer tem uma intimidade mais Intimidade. profunda, não aquele conhecimento do filhinho, muito imaturo, porque conheceis Aquele aquele que que existe existe. desde o Ou princípio. seja, o pai já está num nível de um relacionamento mais profundo. Sim. E ele conhece no sentido de ter intimidade desde o princípio. O que mais fala para o pai? No versículo 14 diz assim: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ou Princípio. seja, reforça. Então, o conhecimento do pai agora é o conhecimento mais maduro. Então, o que que nós temos que ir somando? Fomos perdoados de todos os pecados, temos o privilégio de termos um relacionamento com Deus, nós vencemos o maligno, a palavra do Senhor permanece em mim, e agora eu vou, na medida que eu cresço, tendo mais e mais Uma intimidade com Deus, intimidade. porque Deus não vai dar balinha para mim todo dia. Sim. Eu vou ter que enfrentar situações. Mais E difíceis. assim nós paramos hoje. Amém. Queridos, Amém. eu não sei como foi aí para você. Amém. Nós sempre temos esse privilégio de terminarmos e dizer para você: olha, volte, compartilhe, divulgue, para que mais pessoas possam conhecer o Deus da palavra. Vamos Amém. encerrar com oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque realmente essas informações que acabamos de receber, que somos santuários do Espírito Santo, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, e que através da tua palavra, conhecendo a tua palavra, vamos ter experiências com o Senhor, Deus da o palavra. Deus da palavra. Já sabemos que vencemos o maligno. Já sabemos que somos mais que vencedores. Já sabemos, Senhor, que essa tua palavra foi colocada em nosso coração e que nós temos agora um relacionamento com o Senhor mais íntimo, mais maduro, que nos faz, nos dá tranquilidade de enfrentar situações adversas. Deus, eu aproveito para lembrar do Sebastião, da vizinha, duas crianças que tiveram problemas e Jesus. que hoje estão recuperando e reaprendendo a andar e falar. Lembro também
a Rebeca, O Senhor, Davizinho também. do Evaldo, Oh, e ela Jesus. continue realmente se restabelecendo, seja curada. E lembro também a Paulinha Tsai. Amém. Entrego nas tuas mãos a pessoa do Caio que está aqui, o Amém, Daniel, Jesus. a Graça e eu próprio. Todas as nossas famílias, Amém. as nossas igrejas, espalhadas pelo mundo. Missionários que estão sendo perseguidos muitas vezes. Que o Senhor nos supra, Amém. porque eu peço isso em nome de Jesus. Amém Amém, e Senhor. amém.